Boa noite. Boa noite. Deixa eu chamar o povo, peraí. Boa noite. Oi, Jorge. Oi, negro do Mobiati. Não sei o que é. Oi, Paula. Tudo bem, gente? Boa noite. Ai, não, meu copo tá aqui. Errei. Oi, Edna. Edna, você tem sumido das aulas da manhã. Boa noite, querida. Hoje é dose dupla. Boa noite, boa noite. Oi, Suzana. Dave. James do Speak Portuguese. Gente, bem-vindo. Vou pedir a contribuição de vocês. Boa noite, querida. Usando esse aviãozinho para chamar pessoas para essa live, que a gente vai falar de sombra, mas a gente vai ter uma vivência bem interessante também, sabe? Para a gente sair daqui diferente. Isso é muito importante, a gente sair, né? Diferente de como a gente entrou, diferente de como a gente está se sentindo e tudo mais. Aí eu convido você a convidar umas pessoas que vocês acham que pode ser contribuição para elas. Todos bem? Ouvindo bem? Fala aí, gente, tá me ouvindo bem? Ana, boa noite, Ana. Oi, boa noite, bem-vinda. Adorei teu girassol. Ana Paz, boa noite. Ai, obrigada, Jorge, ouvindo bem, obrigada, gente. Amores, eu vou falar uma coisa para vocês diferente, porque eu vou baixar essa live também no YouTube, então eu vou pedir quem tiver me ouvindo no YouTube para se inscrever no meu canal, dar uma lida aqui, porque abaixo na descrição eu vou estar falando de uns cursos que eu tenho, de mentorias e assim por diante, e você vê se você sentiu que pode ser contribuição, quiser maiores informações, meu contato também vai estar, tá? E aqui no Instagram, na minha bio, lá onde a gente tem o perfil, tem meu Linktree com alguns cursos, não estão todos, tá? Que eu ainda não coloquei todos, mas também tem meu contato, vocês podem entrar, tirar informações, perguntar coisas e assim por diante. Cecília, você ficou ótima com esse girassol. Gente, bem-vindo todo mundo, tá? E hoje uma das coisas que eu quero falar é sobre como a nossa sombra pode ser uma contribuição para a gente. Porque normalmente a maioria das pessoas do planeta, não posso falar que 99%, tem o hábito de chegar e não admitir seus erros. A gente é muito orgulhoso, a gente, porque eu estou me colocando nisso também, nós temos um ego grande, né? E a gente não gosta de admitir nossos erros, a gente não gosta de pedir desculpas, a gente fica preso em pontos de vistas, pontos de ordens, e às vezes a gente esquece que a vida é fugaz, né? A vida é assim, um sopro. E nisso você perde a oportunidade de resgatar amizades, de resgatar relações, de melhorar relações, porque a gente não olha a sombra. Quando a gente não olha a sombra, a gente tem dificuldade de lidar com a sombra do outro. E a gente fica muito julgador, né? Então, hoje eu quero chegar e falar sobre tudo isso. Mas a primeira coisa que eu gostaria de fazer é que a gente baixasse as nossas barreiras. E o que é isso, baixar as barreiras? Nós, às vezes, achamos assim, eu sou dessa religião, eu sou cristã, eu sou evangélica, eu sou espírita, eu sou messiânica, eu sou budista, eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu sou cientista. Essas definições todas
que fazem com que muitas vezes a gente esteja dentro de uma caixa. A gente não se abra para uma troca saudável, a gente não se abra para outros pontos de vista diferentes daquele que a gente está acostumado. Eu não estou vindo aqui falando que eu estou certa, e nem que teu ponto de vista está errado. Nem tampouco falando que eu estou errada e teu ponto de vista está certo. Eu estou querendo falar, eu vou trazer uma percepção minha e a gente pode juntos trocar aprendizado, entendeu? Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é baixar as barreiras, porque às vezes nós suspendemos barreiras energéticas para receber. Nós ficamos com dificuldade de receber. A gente quer receber do que é igual, a gente quer receber do que a gente controla, sabe? Até porque a gente ouve desde pequeno, com toda a razão, não recebe nada de estranhos. Beleza quando a gente é pequeno, mas depois de adulto a gente já tem discernimento. Então a gente pode baixar as barreiras. Meu convite é que vocês abaixem as barreiras energéticas. Imaginando assim, eu abaixo todas as barreiras energéticas que me impedem agora de receber a informação, para que, se for útil para mim, eu mantenha, ou se não for útil, eu dispense. Simples assim. Oi, Suzy, tudo bem? Então, assim, baixa as barreiras energéticas, baixa as barreiras, baixa as barreiras, baixa as barreiras. Todas as expectativas, pontos de vistas, conclusões, julgamentos, pontos de ordem que vocês têm sobre o assunto luz e sombra, podemos destruir e descriar? Sim. Por quê? Porque às vezes você também até acha legal, mas você já comprou um ponto de vista que nada novo entra, tá? E eu falo isso também para mim, tá? Então, bora lá, gente. Quando a gente fala sobre sombra, normalmente, muito mais fácil a gente olhar a sombra do outro e fazer assim, né? Apontar a sombra do outro. E esquecemos que tem 3 dedinhos apontados pra gente. A gente aponta a sombra de todo mundo. A gente aponta a sombra do vizinho chato, do político que a gente não gosta, do professor, do antigo relacionamento, do atual relacionamento. A gente aponta a sombra. A gente aponta. Parece que meu dedo até parece que ficou maior. Ganhei um super dedo. A gente aponta, só que tem 3 dedinhos apontados para a gente, né? Então, o que acontece? A gente não reconhece as nossas próprias sombras. E na vida, amores, nós não temos muito controle, para dizer a verdade, quase nenhum, sobre aquilo que está fora, né? Aquilo que está fora. Mas sobre aquilo que está no nosso universo, a gente tem muito controle, né? E eu vou falando aqui, qualquer momento vocês podem fazer perguntas, interromper, assim por diante. Então, assim, nós vivemos num mundo aparentemente físico, né? Os nossos sentidos, visão, audição, gustativo, tátil, né? Olfativo, fala que nós vivemos num mundo concreto, mas os cientistas falam que nada é sólido. Quando você vai botando aqueles microscópios poderosos, eles têm espaço, né? Tanto que dentro da célula nós temos o átomo, né? Dentro do átomo nós temos núcleo, próton e elétron, aqueles 3, lembra? Elétron é a carga negativa, próton positivo e neutro, né? E eles não são grudadinhos, existe um espaço neles. E esse espaço se repete em tudo. Por mais sólido que possa parecer esse copo, por mais sólida que eu possa parecer, por mais sólida que possa parecer a parede, ela não é tão sólida assim. Existe uma ilusão na minha visão, né? Marta, pode se aprofundar nisso? Não, porque eu não tenho, assim, eu falo superficialmente, porque eu não tenho conhecimento para isso. E a função disso aqui nem é isso, mas não é difícil a gente achar o conhecimento sobre isso. Tem um filme chamado Quem Somos Nós 1 e 2, que fala sobre isso. Eu até achei um pouco maçante, para dizer a verdade. E tem um outro que é... Eu esqueci. Esqueci o nome do outro.
Ah, Ponto de Mutação, lembrei. Tem um livro que é um boteco desse tamanho, o livro. Eu tentei ler, achei chatíssimo, mas o filme é legal. Ponto de Mutação. Ele não vai... Esse livro, Ponto de Mutação, ele é mais científico. Mas o filme, ele fala sobre o ponto de mutação através de um candidato às eleições dos Estados Unidos que perdeu, uma cientista e um poeta. Muito legal. Os três se encontram e vão bater um papo. Até que o poeta fica doido, fala, eu não aguento mais tanto racionalismo. E aí o poeta faz umas coisas doidas, é bem interessante. Vai ver esse filme, é antigo, Ponto de Mutação. Uma chatice, aquele cientista e o eleito que perdeu, eles eram todos racionais, todos assim demais, sabe? Mas bora lá, gente. Então, o que eu gostaria de começar, né? Eu gostaria de começar com o EFT. E eu queria que cada um aqui pensasse numa sombra que você tem. O que é sombra, Marta? Quando eu tô com raiva, eu tenho vontade de matar um. Quando alguém me chateia, eu sou vingativa. Quando eu tenho que pagar minhas contas, eu não gosto de pagar, eu atraso. Quando eu sou fofoqueira. Quando eu sei de algo, eu fofoco. Quando eu erro, eu não peço desculpas, eu não admito. Eu não sei qual é a sua sombra. E você pode falar, posso fazer para todas elas? Não, escolhe uma. Mas Marta, eu tenho uma lista de sombras, uma lista, beleza. O que você faz? Vai ficar gravado, depois você vem e limpa uma de cada vez. Por que o raio laser tem tanta potência? Porque ele foca. Ele é um raio que ele faz assim, vamos focar. Então, eu vou fazer um EFT e quando eu falar sombra, você fale ou pense a respeito daquilo que você gostaria que fosse liberado. Daquilo que você gostaria que fosse liberado. Mas, cara, você não veio falar que tem luz na nossa sombra? Sim, tem luz, mas isso não significa que a gente tem que vivê-la. Porque viver a sombra, muitas vezes, faz você ir para um destino inferior. E um destino inferior, você não vai encontrar um fluir na sua vida, você vai encontrar obstáculos. Então, se você quer a tua vida fluindo, você tem que aprender a olhar a sua sombra, ser verdadeiro e falar, eu tenho essa sombra. Eu também tenho essa parte em mim, mas eu escolho liberar e viver outra parte. Entende? Então, não vou pedir para vocês escreverem qual é a sombra de vocês. Muitas vezes, gente, a nossa sombra é de se achar vítima. Por incrível que pareça, a tua sombra nem é ser agressivo com o outro, é achar que o mundo está contra você. Ou ser pessimista. Eu não consigo um relacionamento, porque aonde eu moro, a cidade onde eu moro, o bairro onde eu moro, as pessoas onde eu moro, são muito difíceis. Não existe difícil, não existe certo. Existe a frequência que você está vibrando. A frequência que você está vibrando está atraindo pessoas. Então, como está a nossa frequência? Olhe as pessoas que você está atraindo. Olhe a realidade que você está criando. Não para você se criticar, se julgar, mas para você ficar consciente. Para você pegar o teu poder de volta e mudar isso. Isso que a gente está fazendo aqui agora, entende? Então, eu gostaria de começar a EFT. Marta, o que é EFT? EFT é uma técnica, Emotion Freedom Techniques, de liberação emocional. Para quem se interessar, eu tenho um curso básico que eu vou aumentar agora em fevereiro, porque está muito barato. Há anos ele está R$ 57,00 e está na hora de mudar a realidade desse curso. Mas por enquanto ainda está R$ 57,00. Com um bônus de técnicas avançadas, ensina como você fazer passo a passo, tá? Aqui você me segue, beleza? Que a live não é para isso. Então, vamos bater aqui. Segue fazendo, tá, gente? E fala assim, ainda que eu tenha essa sombra, fale qual é a sua sombra. Não vou falar a minha, não. Eu me amo e me aceito como eu sou. Mesmo que eu tenha essa sombra, fale qual é a sombra. Eu me amo e me aceito como eu sou. Agora, fale isso. Enquanto eu bato,
nesses pontos, eu escolho olhar para esse lado sombra. Eu escolho olhar para essa sombra. Fale qual é a sombra. A sombra de ser orgulhosa, a sombra de ser fofoqueira, a sombra de ser vingativa, a sombra de ser vítima, a sombra de ser pão duro, a sombra de ser mentiroso, a sombra de ser pessimista, a sombra de ser, sei lá, a sombra. Fale sua sombra, mas fale uma só. Escolhe aqui. Ao bater nesses pontos, eu entendo que uma parte de mim vive essa sombra. E eu escolho, fale isso, gente, olhar para ela, para liberar essa sombra, ativando minha melhor versão, ativando minha luz. Oi, tudo bem, minha querida? Porque eu me amo e me aceito como eu sou. Vem comigo, Maria Helena, entra aí, tô liberando a sombra. Aí fale, mesmo que eu tenha essa sombra, escolha uma sombra que você tem, algum defeito, alguma parte sua que você não gosta. Você fala, mesmo que eu tenha essa sombra, eu escolho olhar para ela sem julgamento para liberá-la pela luz. Porque eu me amo e me aceito como eu sou. Então, bora lá, vem bater. Mais uma vez. Ainda que eu tenha aprendido socialmente a não olhar para as sombras, a olhar a sombra do outro. O outro, fala isso, gente, libera isso. O outro tem defeitos. E eu aponto e esqueço que tem dedinhos apontados para mim. Porque eu não quero olhar minhas sombras. Mas eu me amo, me aceito como eu sou. Olha, obrigada, Maria Helena, deu essa contribuição. Eu tinha pedido até para a pessoa nem falar, só pensar que às vezes as pessoas ficam com dificuldade, mas obrigada. Alto da cabeça. Vou usar a sombra da Maria Helena, vocês usem a sua. Eu escolho olhar a minha raiva, aí você fala a sua sombra, a minha sombra, e liberá-la. Porque eu escolho liberar todas as memórias que trazem essa sombra, essa raiva à tona. Eu solto e libero todas as memórias que fazem com que essa sombra apareça, ou essa raiva apareça. Eu solto e libero. Eu solto e libero. 2 dedinhos, início da sobrancelha. Cuidado, que muita gente, eu não sei porque, bate aqui no meio da testa. É início da sobrancelha, onde tem os pelinhos, gente. Eu acho que o pessoal anda sem pelinho na sobrancelha. Início da sobrancelha. Agora, enquanto eu bato nesses pontos, eu olho minha sombra. Eu vou dar um exemplo da Maria Helena. Eu olho a minha raiva e escolho soltar e liberar todos os padrões inconscientes que me mantêm prisioneiro de, na maioria das vezes, reagir com essa sombra, que eu vou dar um exemplo dessa raiva, quando acontece algumas situações. Eu escolho ter opções e parar de ser robô, de só ter um tipo de comportamento. Eu escolho liberar profundamente toda essa raiva, toda essa sombra. Do lado do olho, eu solto e libero toda a memória, consciente e inconsciente, que me fazem ter essa sombra em ação. Eu solto e libero. Fale a tua sombra, raiva, medo, não importa. Eu solto e libero, eu solto e libero. Embaixo do olho, eu solto, eu libero todas as crenças e emoções que me fazem ter essa sombra tão ativa e presente. Eu solto, eu libero. Eu solto, eu libero. Embaixo do nariz, se por alguma razão, ao me comportar com essa sombra, vou dar um exemplo, ao me comportar com essa raiva, eu estou honrando meu pai ou minha mãe, repetindo um comportamento, eu solto e libero esses
padrões agora. Eu quebro essa honra de repetir a sombra e começo a honrar no amor e na paz. Eu começo a honrar meus pais no amor e na paz. Embaixo da boca. Se essa sombra nasceu devido a ter tido na infância sensação de abandono, rejeição, exclusão, eu solto, eu libero toda essa sombra ligada a essas sensações de exclusão, de abandono. E eu guardo só o aprendizado da situação, me tornando mais sábia, mais sábio. Clavícula, eu solto e libero toda a sombra. Fale tua sombra. Por exemplo, se a sua sombra é raiva, fala, eu solto e libero toda a raiva. Eu aceito minha sombra. E eu até aceito senti-la, porém eu não fico escrava dela, escravo dela. Eu deixo ela passar. Eu não paro ela em mim. Eu aceito minha sombra, mas eu deixo ela passar. Exemplo, eu deixo a raiva passar. Eu deixo a tristeza passar. Quando vem a fofoqueira, eu deixo a fofoqueira passar e escolho não fazer a fofoca. Quando vem o vingador, eu deixo o vingador passar e respiro paz. Eu libero a sombra, porque eu espero acessar minha melhor versão e eu quero estar em paz. Axila, eu libero a sombra. Fala a sombra que você está liberando. Eu respiro meu poder. Agora inspira poder. Poder de ser livre. Poder de fazer novas escolhas. Inspira poder. Eu sou livre, fale isso. Eu posso fazer novas escolhas, inclusive de comportamento. Inspira poder. Eu sou livre. Eu posso fazer novas escolhas, inclusive de comportamento. Alto da cabeça, eu sou livre. Assim é e está feito. Como é que vocês estão, amores? Deixa eu ver a hora aqui. Como vocês estão se sentindo? Eu sei que tem gente que chegou agora e não está entendendo nada, tá? Mas depois você vê o vídeo no início que eu estava liberando nossa sombra. Que sombra é essa? A sombra que todos nós temos. E que você pode ter mais de uma, você pode liberar uma de cada vez. Isso significa que nunca mais eu vou sentir sombra? Não, você é humano, você está vivo, acontecem mil coisas na tua vida, no planeta, a vontade de você matar. Você respira e solta. Começa a liberar essa sombra, sabe? Assim, seja medo, gente, seja tristeza, seja o que for, chegou até a sua porta, não deixe esses sentimentos, sensação de impotência, não deixe esse sentimento ficar pulsando. Toma a rédea da tua vida, toma as rédeas das suas coisas, mas isso é praticar, gente, não tem regra, sabe? E hoje uma das coisas que eu quero chegar e falar, porque o que acontece? A gente vive num planeta com muita inconsciência. E essa inconsciência, muitas vezes, é como se fosse um vírus que você fica contaminado, porque tanto convite para que, que bom que está todo mundo bem. Paula está bem, Suzana está bem, Aninha está bem, tá. Bem-vinda, Beta, que chegou. Então, gente, é como se a gente recebesse um convite para ficar inconsciente. O que é isso? A gente fica meio alienado. A gente não presta atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está escolhendo, e a gente fica olhando o outro. Seja esse outro, qualquer outro. A pessoa com quem você se relaciona, os seus pais, os seus filhos, o seu vizinho, o seu cliente, o seu empregado, o seu patrão, o seu, sei lá, homem da padaria, o pipoqueiro, o teu presidente. E às vezes você também fica numa idealização, que também não é legal. Porque a idealização impede você de ver as coisas como elas são. Todo extremo, gente, resistir demais ou idealizar, você achar que 100% da pessoa é treva e achar que 100% da pessoa é luz, você caiu numa grande ilusão. Porque ninguém
exatamente esse assunto. Ninguém é luz 100%, nem Jesus foi luz 100%, porque quando ele encarnou aqui, quando ele desceu, ele teve que ter ego. Qual é o ego dele? O ego dele tem a ver com a religião, a região, nem religião, que na época não existia religião. A região que ele nasceu, na época que ele nasceu, ele teve uma influência daquilo lá. Ele tinha uma cabeça completamente aberta, mas ele teve uma influência. Quando o Buda desceu, ele teve uma influência, e assim por diante. Todos nós que descemos temos uma influência. Influência de quê? Tem a ver com a nossa época que nascemos, com aonde nascemos, Brasil, ou você nasceu no Japão, é outra história, você nasceu no Paraguai, é outra história, você nasceu no meio da Amazônia, é outra história. Tem a ver isso tudo. E com o núcleo de base familiar que você nasceu. Eles vão te influenciar. E se você não entende que muito das suas sombras vem primeiramente desse núcleo de base, esse núcleo de base tem sombras também. Só que eles não têm sombras porque eles são pessoas más. Eles têm sombras porque meu pai tem 89, vai fazer 90 em abril. Minha mãe já faleceu. Cara, mas na época que eles eram jovens, não existia terapia, não existia autoajuda. Então, assim, e mesmo hoje que existe isso tudo, a maioria dos jovens são muito alienados. Então, não é o fato de existir que você está escolhendo. As pessoas, às vezes, não estão escolhendo. Elas estão se escolhendo se achar vítima de abusadores, de narcisistas, disso e aquilo, sem parar para pensar assim, uai, por que eu atraí um cara desse na minha vida? Quem atraiu? Você. Então, você tem que olhar quais são suas crenças, onde está a tua vibração, por que essa pessoa surgiu? Porque, amores, caiu no teu campo, é teu. Bateu na tua porta, é teu. O que é assim, bateu na tua porta, é teu? Bateu o desemprego na tua porta, é teu. Bateu você ganhar na Mega Sena, é teu. Bateu um homem legal, é teu. Bateu um homem não legal, é teu. Bateu um homem doido, é teu. O que você tem que aprender com isso? Não significa, isso é meu karma, eu tenho que ficar com uma pessoa que está me fazendo mal. Não, mas você tem que sair da maneira correta. Você tem que sair com entendimento. Por quê? Porque aquilo tem um encontro, tem um aprendizado espiritual. Não tem como a gente ficar bonitinha achando que o mundo, as pessoas que se encontram ao acaso. Não, amores, tudo tem um aprendizado espiritual. E você está passando nas matérias ou você está repetindo? Essa é a questão. Quando senão você muda a cara, mas a questão continua. Você vem um fulano e fala, oi, tudo bem? Eu sou João. Aí o João, você fala, ai, João é lindo, João é sexy, João é jovem, João tem um corpo legal, João isso, João tem isso, João daquilo. Por quê? Porque você olha a forma do João. Você não olha o conteúdo do João. Você não sabe qual é o conteúdo do João. Porque muitas pessoas estão olhando só a forma do João. Olha a forma. A forma é linda. Nossa, que forma linda. O que é isso? É o bíceps, é o tríceps, é o abdômen, é a bunda, é o peito. E esquecem de ver qual é o caráter do João. Qual é os valores do João, né? Mas aí você pode falar assim, Marta, eu só quero sexo. Então, realmente, não estou te julgando, tá tudo certo. Você olhar só a forma. Mas se você quer um relacionamento e não quer mais se sentir sozinha, quer um homem que te mime, um homem que te dê atenção, você tem que começar a olhar o conteúdo daqueles que chegam perto de você. E, acima de tudo, se o que está chegando é vazio, é porque você está vazia. E você precisa olhar essa sombra. Entende, gente? A gente fala assim, por que eu não estou atraindo uma pessoa assim, assim, assado? Porque você não está vibrando naquilo que você quer atrair. E você precisa olhar essa sombra. Porque se você não olhar essa sombra, você vai sair o João,
e vai chegar o Antônio, igualzinho, com as mesmas questões, porque você não aprendeu. Entende? Qual é o nome que você está dando para as questões? Ah, ele é vazio. Ah, ele é narcisista. Ah, ele não presta. Ah, ele isso. A gente vive num planeta de 8 bilhões. 8 bilhões. Você conseguiu atrair um específico e aí ele sai e aparece outro. Você tem que olhar. O que tem de crença aí? O que tem de aprendizado? Que sombra ele te mostra que você não está vendo? Isso é o difícil, gente. Hoje na aula, eu dou aula de espiritualidade na prática e a gente dá para fazer um exercício de resgatar a nossa criatividade. Muitas vezes a gente perde a criatividade no meio do caminho e criatividade é extremamente necessária para tudo, né? E acabou que eu quis levar um assunto e a gente foi falar sobre roubo, sabe? E assim, eu fui nas Casas de Bahia comprar uma geladeira não, uma máquina de lavar, e o rapaz estava falando que lá tem que ficar tudo amarrado, porque eles roubam até coisinha de fogão. Eu esqueci o nome, aquele negocinho redondo de fogão, sabe? E aí ele falou assim, cara, como o brasileiro rouba? Eu fiquei pensando, eu falei, como assim como brasileiro rouba? Gente, eu sou brasileira. Onde está o roubo em mim, né? Onde está o roubo em mim? Aonde eu estou ficando igual? Aí a primeira coisa que vem na cabeça é você falar assim, não, mas eu não roubo. Roubo é um absurdo. Roubo isso. Esses políticos roubam. Aí começa o dedo, né? Isso. Mas aonde está o roubo em mim? Aí eu comecei a analisar onde está o roubo em mim. Aí eu lembrei que em 2005 eu fui a Israel, sabe? E o voo saiu assim, Rio-São Paulo, São Paulo, Alemanha, uma cidade da Alemanha que eu esqueci. Aí eu ficava 12 horas na Alemanha para ir para Tel Aviv, sabe? E aí, amores, o voo foi da Lufthansa e, nossa, super luxuoso e tal, tava friozinho, eles deram aquela cobertinha. Aí tava passando um filme, eles deram fone de ouvido e eu adorei o fone de ouvido. Eu adorei o fone de ouvido. Só que era para devolver o fone de ouvido e eu não devolvi. Eu botei o fone de ouvido na bolsa. E assim, caiu essa ficha, né? Eu falei, olha só, cara, eu roubei o fone de ouvido em 2005, sabe? E você fala, você não tem vergonha? Gente, eu tô trabalhando sombra. A gente tem que olhar para a sombra. A gente tem que olhar os nossos lados, que mesmo quando a gente está aqui, a gente tem, se não vigiar, a gente tem isso. Aí a vontade que dá é de falar assim, cara, mas o político rouba milhões. Você foi um fone de ouvido, ou foi uma caneta. Mas pro divino, não existe milhões ou uma caneta. Tudo é roubo. E essa percepção é muito legal. Porque assim, né? A Bíblia até fala, serei fiel um pouco que eu te colocarei sobre o muito. Porque assim, ninguém tá vendo, né? A gente fala assim, gente que tem os olhos materiais, ninguém tá vendo a caneta que eu tô pegando, ou o clipse, ou a mostarda, ou o açúcar. Ninguém tá vendo. E a gente ainda fala assim, mas ele tem muito, não vai fazer falta. Eu pensei isso, gente. Mas a Lufthansa é muito rica. Na época ela era, né? Agora não tá. A Lufthansa é muito rica, ela tem muito, não vai fazer falta. Mas é roubo, sabe? Isso é que é legal a gente trazer de consciência. E trazer essa consciência para se punir, vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dar um exemplo da Bíblia. Pedro errou com Jesus. Judas também errou com Jesus. Ambos erraram. Judas entregou Jesus por moedas, né? E Pedro negou Jesus 3 vezes. Ambos erraram. Só que um se arrependeu. E o outro, no orgulho dele, é doido isso, no orgulho dele se matou. Por quê, gente? O arrependimento falou assim, que merda que eu fiz com essa pessoa que eu gosto. Então eu vou fazer melhor.
E aí ele foi o cara que até fundou, né, a igreja. Ele não concordo muito com igrejas assim, mas ele foi o cara que foi junto, foi enfrentar, que não negou mais a ponto de ser morto de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Enquanto o outro sentiu culpa e não fez nada de útil. Então, assim, quando a gente olha a sombra, e como o Fábio trazia a luz à sombra, é quando você pode olhar a tua sombra e fazer algo útil. Falar assim, cara, eu fico mais compreensiva quando eu olho minha sombra, eu fico mais compreensiva. Fico compreensiva com o quê? Que aquele que está roubando, aquele que está, às vezes, tão raivoso, ele, na verdade, está faltando luz. Lembrar de quem ele é. Mas que luz é essa, Marta? Luz de Deus. Que você pode dar o nome que quiser. E eu não estou falando de religião. Porque muitas vezes você está dentro de uma religião e você não está nada conectado ao divino. Desculpe, não quero ofender ninguém, mas é muito importante falar isso. O fato de você frequentar uma religião não significa que você está com uma conexão com o divino. Sabe? São duas coisas completamente diferentes. Às vezes você pode ir na religião por... Como é que eu vou falar? Religiosidade, porque você está fazendo um hábito, uma rotina, mas não tem amor, não tem paixão, não tem entrega, sabe, ao divino. Não tem conversa, não tem verdade de se rasgar e falar, cara, tá aqui, ó, tô aqui, sabe? Com verdade, com as minhas sombras. Isso é importante se você quer ter intimidade com essa energia maior, né? Então, amores, eu convido a todos nós nessa live, não tem um certo e errado, tem um convite. Cada um aqui conhece sua sombra. E a gente não tem uma, tem várias, né? E aí, tem aquela passagem também que ele fala assim, parece até que eu virei leitura de Bíblia, né? Mas é que eu tô lembrando, né? Que ele fala, joga a primeira pedra quem nunca errou. E ninguém, todo mundo tava com pedra na mão e ninguém jogou. Ficou com a sua pedrinha. Porque às vezes a gente está jogando pedra no outro e a gente não está olhando que a gente faz a mesma coisa, só que num nível menor, sabe? E o que nosso planeta está precisando? Consciência, compaixão, paz, perdão, amor. Eu estou andando na rua. Eu moro na Tijuca, perto da Floresta da Tijuca. Eu tenho gambá, que a gambá ficou grávida. Está com 5 filhotes. Tão bonitinha. Ela sobe na árvore de amora, os filhotes tudo na barriga. Aí ela fica comendo amora e os filhotes mamando. É tão bonitinho, gente. Assim, essa gambá, eu acho que já é uma filhote que já está dando filhote, sabe? Então, assim, eu estou andando na estrada da floresta. Eu vejo uma cobra, sei lá, jararaca, que é venenosa. Eu posso apreciar a jararaca, eu posso entender que a jararaca faz parte da natureza, mas eu vou botar a jararaca dentro do carro e ter ela de bicho de estimação? Não. Por quê? Porque a jararaca é venenosa, a jararaca vai me picar. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Mas eu não chego e vou matar a jararaca. Eu não chego e vou falar que a jararaca é má. Eu vou entender que a jararaca é quem ela é. Então, o que eu estou querendo falar quando eu falo mais paz é entender que, às vezes, aqueles que estão fazendo o que estão fazendo por falta de consciência. Não é porque eu não tenho direito de falar, eu sou de Deus e com isso eu vou sair quebrando tudo, batendo em todo mundo. Que isso, gente? Não existe isso. Você é de Deus, você tem que primeiro se controlar, né? Ser de Deus é olhar tuas sombras e trabalhar nas tuas sombras. Trabalhar nas suas sombras, sabe? E aí você pode entender que aqueles que às vezes estão agindo como estão agindo, estão sem menor consciência. Menor consciência de luz, menor consciência de conhecimento das suas próprias sombras, menor consciência do que eles estão fazendo, que é um efeito sobre eles mesmos, sobre o planeta, e assim por diante.
Mas cabe a gente ter uma nova atitude. Isso é assim? Não. A gente tem que ter paciência. Por quê? Porque todo mundo que está passando por qualquer tipo de aprendizado sabe que a gente tem que treinar. Você tem que treinar, trabalhar suas sombras, você tem que treinar, ser uma pessoa diferente. É um treino, gente. É um treino. Não precisa ser pesado, pode ser divertido. Mas se você quer obter, a gente está em amanhã, 1º de fevereiro, né? Se você quer chegar em dezembro diferente, e eu não falo diferente com hipocrisia, de só vida, de personalidade. A gente vive num mundo físico, a gente tem que pagar a luz, a gente tem que comprar roupa. Rio de Janeiro é caro, caro pra caramba, gente. Rio de Janeiro é caro, é uma das cidades mais caras atualmente do mundo, tá? Então, assim, a gente tem uma realidade que a gente tem que viver e se sustentar, sabe? Então, quando eu falo viver, você chegar em dezembro tá melhor, mas tá melhor no teu caráter, mas também tá melhor na tua vida no todo. Mas, para isso, você tem que subir para um destino superior. Porque existem leis universais. Ah, eu não acredito nisso. Sinto muito. O fato de você acreditar ou não acreditar não deixa das leis estarem exercendo poder sobre elas, sobre você. E se vocês quiserem entender mais sobre isso, eu tenho um curso que acontece terça e quinta ao vivo, no Instagram fechado. R$100 por mês, fica gravado, está gravado desde março do ano passado, tá? E vocês podem falar comigo depois. Mas essa é uma possibilidade de praticar. A gente conversa, a gente pratica, a gente traz a real, sabe? Porque é muito importante isso, amores. O mundo está precisando de atitudes diferentes. Mas atitudes de verdade, não bonitinha, de falar, eu não tenho sombra, eu sou uma santa. Não, é a verdade de falar, cara, se deixar eu sou uma jararaca. Mas eu sei que isso não vai ser bom nem para minha vida e para o mundo. Então eu escolho agir diferente. Eu escolho agir diferente. Eu escolho não ser um robô que fica no automático. Reajo sempre da mesma maneira. Eu escolho, indiferente do que passei na infância, transformar o que eu passei em luz. Eu escolho não repetir os padrões familiares, honrar os meus pais e os meus antepassados por um lado de luz, por um lado de mais facilidade. Às vezes, a gente está escolhendo muita dificuldade pelos caminhos que a gente está escolhendo, muito sofrimento. Cessa de escolher dor e começa a escolher o amor. O processo de aprendizado tem 2. Amor ou dor. Amor ou dor. Se você não está aprendendo pelo amor, você vai aprender pela dor. Mas precisa ser pela dor? Não, não precisa. Mas alguns padrões têm que mudar para que a gente possa acessar essa energia do amor. Eu peço permissão para falar também para vocês que eu tenho 2 trabalhos individuais. Tem esse em grupo, que é R$100 por mês, mas eu tenho 2 individuais que eu trabalho bastante as sombras. Um se chama o método 10 chaves, onde eu vou olhar, entregar 10 chaves, sabe? Olhar pai e mãe, o que está aí no pai e mãe. Olhar os excluídos da família. Excluídos, quem são os excluídos? Os assassinados, os suicidas, os que morreram com doença, sabe? Os filhos fora do casamento, que tudo são colocados debaixo do tapete, mas o espírito deles estão aí, pedindo, me olha, me inclui. E isso faz muita diferença na vida da gente. Eu vou olhando cada parte, vou olhando ex-relacionamentos para que a gente alinhe os ex-relacionamentos, pare de se sentir vítima de ex-relacionamento, para que a gente esteja total no atual, sabe? Vou olhar a tua saúde. Como é que você está com a tua saúde? Como é que você está cuidando? E saúde não tem nada a ver com padrão corporal, mas tem a ver, você tem fome de quê? Às vezes a gente está comendo, buscando amor, sabe? Não é comida. A gente tem que ter essa consciência. Às vezes você está deixando chegar até os seus ouvidos um monte de informação que te tira a paz. Isso é uma forma de alimento da tua alma. Qual informação você está alimentando tua alma?
informações nobres, informações que dão esperanças. Não falo me alienar, não, gente. Eu me informo, mas eu me informo básico, para não ficar recebendo lixo e comendo lixo na minha mente, entende? Então, nos 10 chaves eu vejo isso. E o outro é reconexão com a deusa, é só para as mulheres. E reconexão com a deusa, amores, nós vamos olhar 10 deusas. Porque no inconsciente coletivo, você pode falar assim, eu sou evangélica, eu não gosto nem desse nome de deusas. Mas o inconsciente coletivo, meu amor, trabalha as deusas, muitas vezes na sombra. E você, às vezes, nem sabe que está atuando num papel de sombra da deusa. E aí eu trago isso, essa clareza. Então, assim, aqui, ó, essa deusa tem essa sombra. Aí você fala, eu me encaixo aqui. Aí você fala, ótimo. Mas ela também tem essa luz. Elabore essa deusa dentro de você. Elabore. Saia da obscuridade, saia da inconsciência, se torne consciente do seu poder. Quando eu falo reconectar com a deusa, é reconectar com o teu poder de mulher, mas o poder de mulher, não aquele poder de mulher que é objeto, não o poder de mulher que vai massacrar o homem, como se o homem não tivesse sagrado. Não, o poder de mulher... por exemplo, muitos dos homens têm o arquétipo de Zeus. E Zeus, meu amor, era um pegador, saía pegando, e sempre que ele transava com uma mulher, ele engravidava de uma mulher, ela ficava grávida de uma deusa. Nem toda deusa, a mãe era a deusa, mas o pai, o Zeus. E quando muitas deusas nasciam, elas ficavam assim, olhando para Zeus. E Zeus era completamente controlador, ele dava a cada uma sensação de liberdade, mas elas não eram livres, sabe? E é exatamente sobre isso que eu vou abordando para vocês, para a gente ver que até hoje, muitas vezes a gente olha para o homem para ver se ele dá permissão. Mas isso não significa negar o homem. Negar o homem. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil. Afrodite. Muita gente pensa assim, Afrodite é a deusa do amor. Não, Afrodite não é a deusa do amor. Afrodite é a deusa da luxúria. Afrodite é a deusa da beleza, da arte e da luxúria, da sedução. Tá? A sombra de Afrodite é: eu tenho que seduzir todo mundo. A sombra de Afrodite. Eu tenho que estar sempre linda, eu não posso ter uma unha quebrada, eu não posso estar descabelada, eu não posso isso, e eu tenho que seduzir todo mundo. Ou seja, eu tenho que seduzir o marido da amiga, o namorado da amiga, eu tenho que seduzir o patrão, eu tenho que seduzir o cachorro, eu tenho que seduzir o porteiro, eu tenho que seduzir. Não importa que eu perca a amizade. Isso, olha só, sombra de Afrodite. Sabe aquelas mulheres, quem não conhece, aquelas mulheres que não respeitam o companheiro de ninguém? Gente, eu me lembro, teve uma vez que uma amiga minha estava grávida de 8 meses. E ela estava sentada do lado do marido, com um barrigão, gente, ela estava inchada, 8 meses. E ela estava sentada do lado do marido. Ela estava de aliança, ele de aliança ainda de mão dadas. Eu estava assim, os dois na minha frente e eu aqui na frente no bar. E tinha umas mulheres dando mole pro marido dela. E eu pensei assim, caraca, cara, não tá vendo que a mulher tá prenha? Prestes a parir do jeito que ela tá, com essa barriga inchada. Que falta de respeito da mulher com outra mulher. Da mulher com outra mulher. Aí, depois, quando eu fui estudar Afrodite, eu falei, Afrodite é assim. Ela não respeita a outra mulher. E ela, gente, não é que ela escolha, olha só, não é que ela escolha ter liberdade. Ela tem necessidade. E isso é não liberdade. Quando você tem a liberdade de não ir fazer sexo, ficar celibatária e falar, não quero mais transar, quero ser celibatária, mas não. Afrodite era escrava da sexualidade. Então ela não tinha liberdade. Ela sempre tinha que seduzir. Você fala assim, a Afrodite tinha o quê? Uma falta de autoestima tremenda. Como assim uma mulher linda, a deusa da beleza, tem falta de autoestima? Porque a autoestima dela estava baseada no homem que ela pegava.
Caso o homem falasse não, ela começava a duvidar do poder dela. Ela começava a duvidar do valor dela. Vocês pensaram nisso? Quantas mulheres vocês pensam assim? Eu tenho que estar sempre bonita. Ela fala até assim, eu tô bonita. Não, porque eu já fiz, a minha perninha tá bonita e não sei o quê, como se fosse o corpo, a forma que seduz. Sem parar para pensar que a energia... Eu não sei se vocês sabem, tem gente que é lindo, né? Tem gente que é lindo, mas é assim, sem sal. E tem gente que nem é lindo e parece que tem um sal, pimenta, tempero, né? Tomilho, curcuma. Tem gente que é assim, não é bonito, mas tem tempero. Tem tempero. Então, quando a Afrodite, ela é ligada na forma. Uma Afrodite típica morre de medo da velhice, porque a velhice vai mudar minha forma. Então, eu vou perder, porque ela associa que a sedução é juventude. Olha a sombra de Afrodite. Começa a ter crises conforme vai se envelhecendo, aí tem que fazer um monte de plástica, tem que fazer um monte de coisa, porque ela fica desesperada. E outra coisa, não sei porque está saindo Afrodite, mas tem. Ela tem que sempre ter o homem à altura. Tem que ser o homem, porque ela não está se envolvendo com o homem. Ela está mostrando o poder dela. Olha quem está ao meu lado. Olha quem está ao meu lado. Então, uma escrava, gente. Afrodite, sombra, é uma escrava. Escrava. Que pensa que é livre. E eu poderia até dar exemplos de pessoas famosas que são Afrodite. Mas não é o caso, porque às vezes essas coisas da internet, que a pessoa pensa que é livre, mas na verdade ela pegou um arquétipo, ela pegou o inconsciente e está vivendo, mas tem muitas que vivem isso e não percebem. E aí, o que você faz? Você traz a clareza para você virar uma Afrodite luz? Não! Para você tomar consciência da luz que é linda dela, a luz dela é linda, ela na luz é linda. E você não é linda de beleza física, é linda de beleza interna. É linda de ter conteúdo, porque na sombra ela não tem conteúdo nenhum. Ela só tem bunda, peito, cabelo, boca. Vai conversar com ela, não segura. Ela não segura o homem, porque ela não tem nada de conteúdo. Então o que acontece? Por isso que ela tem sempre que estar trocando, porque no fundo ela sabe que ela não segura o homem. Ela é uma insegura. Aquela que não segura. É engraçado, eu gostei disso. Insegura é aquela que não segura. Porque ela é toda na forma. E aí, quando você descobre a sombra de qualquer deusa, você elabora isso de você. Você elabora isso. E vai para a luz. Eu dou exercícios para trabalhar a luz. Para que trabalhar a luz? Para você virar uma Afrodite na luz? Não. Para você virar uma Artemis na luz? Não. Para você virar uma Oxum na luz? Porque eu vou trabalhar as africanas também, para a gente não ter preconceito. Para você virar a sua própria deusa na luz. Porque tua história é única. Tuas questões são únicas. Para você elaborar a sua própria história. Sabe? E você trabalhar ela. Então, amores... Hoje o nosso papo é sombra, né? Cada um tem uma, ou mais de uma. Às vezes algumas se apresentam em algumas. Olha, Rosa, eu aprendi que nós temos um pouco de todas, sabe? Nós temos um pouco de todas. Muitas vezes nós temos a sombra da Afrodite olhando assim, falando, eu não sou bonita. Meu corpo não se encaixa ao padrão social. A gente está na sombra da Afrodite. A Afrodite tem vários tipos de sombra. Aquela que fica na dieta, não pode tomar um chope, não pode, tem que estar com peito, boca, bunda, aquele cabelo, isso, aquilo, perfeito. A Afrodite é assim, tensa. Ela tem que estar agradando, ela não pode sair descabelada. Ou já está caindo na depressão, porque não está, boa noite, amor, agradando o social, não está agradando Zeus. Porque quem é gente que fica jogando padrões pra gente, que a gente tem que ter cabelo assim, bunda assado, peito assim, isso, aquilo outro. Padrão social, gente. Quem está por trás desse padrão social? Os homens sem consciência, que o homem com consciência não liga para isso. Entende?
E já sei que vai falar, homem sem consciência é tudo feio. Para com isso, gente. Homem com consciência tem todos os tipos de beleza. Então, assim, é bom a gente ter esse entendimento. Porque tem Artemis também. Artemis é a liberdade. A que caça. Mentira. Cara, eu acho que eu sou zero Afrodite. Olha, eu já tive uma sombra grande de Afrodite. Eu já tive uma sombra grande de Afrodite. Graças a Deus, transformei ela em luz. Transformei ela em luz indo para a arte. Afrodite é a deusa da arte. Uma maneira da gente... até no mapa astral é interessante isso. Aonde você tem... O Netuno é o planeta no mapa da espiritualidade, sabe? E aonde você tem seu Netuno pouco importa. Plutão, Netuno e Urano, pouco importa que signo ele está. São planetas fortes, que eles têm as características dele, pouco importa o signo. Ah, Plutão em Peixes é igual a Plutão em Capricórnio. É Plutão, sabe? E o meu Netuno estava na casa da comunicação. E eu canalizo, eu acesso o mundo espiritual, né? Então, o que você pode... Quando você está num mau aspecto, quando a Afrodite vai envelhecendo e não lida bem com a velhice, ela vai para os vícios. Mas vícios nem sempre é droga, às vezes é vícios de remédio. Fica hipocondríaca, fica com mania de doença, porque ela não está lidando bem com a velhice. E assim, uma da maneira da gente trabalhar a luz de Afrodite, uma maneira da gente harmonizar o nosso mundo espiritual, sem ser necessariamente pela espiritualidade, é a arte, gente. A arte, principalmente de qualidades, né? Porque a arte, você acessa o mundo espiritual. Só você tá ouvindo uma música clássica, só você tá num ambiente de arte mais assim, você tá elevando. Porque todo artista, ele canaliza, sabe? Ele canaliza assim. Então, amores, é muito interessante. Esse curso da reconexão com a deusa, eu estou abrindo o coletivo também, gente. O individual está um X e o coletivo está outro X. Querendo, fala comigo, meu WhatsApp tá... Tem o grupo da reconexão com a deusa. Quando você abre o liquetrinho assim, tem um grupo lá. Reconexão com a deusa, para tirar dúvida. Clica lá, eu ia começar até amanhã, não vou começar amanhã porque eu sou uma desorganizada em algumas coisas. Eu comecei o grupo, pensei na segunda, vou recomeçar o grupo na quarta. Aí eu falo, Marta, não, você tem que divulgar mais tempo. Não, aí eu vou divulgar mais tempo para acolher mais pessoas, para ter uma dinâmica bacana no grupo, sabe, amores? Então, amores, já falei pra caramba. Nossa, 1 hora de live, gratidão a quem tá aqui, sabe, trocando, assim, me ouvindo, obrigada, trocando, falando. E pensa o seguinte, amores, jamais, quando você reconhecer, caramba, eu tenho essa deusa, ou falta essa deusa, eu tenho isso ou aquilo, não é para você se jogar para baixo, é para você olhar. A gente vai ver em algumas deusas a vingativa, que não gosta de mulher, a que é julgadora, tá com o corpo de fora, tá que isso, tá com aquilo, a que é cheia de regras. E a gente tem que tomar essa consciência. A que acha que tudo tem que ser, ela é fria, lógica, não tem compaixão, não pede perdão, não perdoa, a da guerra, sabe? Cara, eu não sou terapeuta não, sou vivida, sabe? Assim, vou te ser sincera, eu tenho informações. Fiz formação em constelação sistêmica com bonecos, formação em programação neurolinguística, mas eu acho que quando, Rosa, você mergulha nas tuas dores, nas tuas sombras, você processa elas, porque eu tive desafios grandes, você se cura e aprende a curar. Só que a cura, gente, é um processo, sabe? Jogue a primeira pedra quem falar que nunca tem o que curar, que é mentira. A gente está no processo de aprendizado, e no processo de se curar, para ser melhor. A gente sempre pode expandir e ser melhor. E um bom de não ser terapeuta, aqui ó, Suzana faz trabalho comigo, Paula já fez trabalho comigo, tem pessoas aqui que já fez trabalho comigo. Bom de não ser terapeuta, que eu não vou ser boazinha, eu vou te dar uns sacodes de vez em quando, falar, cara, acorda! A da guerra é Atena. Muita gente pensa que Atenas é sem S, Atena.
Atena. Ela nasceu da cabeça de Zeus. Só para vocês terem uma ideia, a mãe dela, Zeus, fez sexo com a mãe dela, porque deve ser Deus, Zeus não fazia amor com ninguém, fez sexo com a mãe dela. E aí ele recebeu uma mensagem que a mãe dela estava grávida de um menino que ia tomar o poder de Zeus. E ele estava grávida de uma mulher, não tem nada a ver. Aí ele foi, o que ele fez? Devorou a mãe de Atena. Devorou, comeu a mãe de Atena. Que delícia. Só que ela estava grávida, tudo é uma mitologia, e ela continuou sendo gerida no ventre, na barriga de Zeus. Só que quando ela estava para nascer, não tinha onde nascer, ela subiu para a cabeça de Zeus. Por isso que ela ficou extremamente racional. Atena é extremamente racional. Aí Zeus procurou Efésios, que era o marido de Afrodite, e falou, cara, tem alguma coisa na minha cabeça. Ele era um ferreiro e falou, abre minha cabeça e tira, deve ter um bicho na minha cabeça. Aí tira a Atena. Quando a Atena já nasce de armadura, já nasce, até porque ela associou que a vida é uma luta. O pai dela comeu a mãe dela. Comeu no mau sentido, no mau sentido, no bom sentido. O pai dela destruiu a mãe dela. Então ela já viu que a vida requeria uma luta. Em vez dela se revoltar com Zeus, ela já nasceu sendo extremamente estrategista. Ela não perdeu nenhuma guerra. Atena não perdeu nenhuma guerra, só que ela não tinha compaixão. Ela não tinha amor pelo próximo. E aí tem uma história super legal disso. Qual é a sombra? Daquela que tem sempre razão, daquela que tem estratégia, daquela que tem um plano. Isso é ótimo, gente. É bom você saber onde quer chegar, ter plano, ter estratégia. Mas você não ter flexibilidade, você não ter compaixão pelos seus semelhantes. Ela não tinha compaixão pelas mulheres, sabe? Então, assim, é aquela sombra que está presente. É aquela sombra que não pede desculpa, aquela sombra que não isso, não aquilo. Cheia de regras. A minha regra é assim, não quebra a minha regra. É isso. Então, é legal a gente olhar as deusas e falar assim, opa, aonde eu estou me enchendo de regras? Aonde eu não estou tendo compaixão? Aonde eu não peço perdão? Aonde é mais... Sabe aquela frase? Você quer ter razão ou ser feliz? A Atena quer ter razão. Mesmo que isso prejudique a felicidade dela. Sabe? Então é legal a gente ver. E Rosa, você falou que está precisando se curar? Bora lá, Rosa. Procura manda uma mensagem para mim. Não vou mandar... Manda uma mensagem aqui ou entra no meu WhatsApp, dá um oi. Não vou te mandar a resposta agora que já é tarde. Mas a gente conversa, a gente marca uma sessão, umas sessões, tá? Que vai abrir umas possibilidades, ao acaso, abre umas possibilidades bem interessantes para você. Amores, gratidão. Eu vou baixar esse vídeo aqui. Convido você que não está me seguindo e passou por aqui me seguir. Isso contribui comigo. Convido você também para marcar as pessoas que você acha que esse vídeo pode ser contribuição. E se você sentir de fazer as deusas coletiva ou fazer a deusa individual, bora falar comigo. Ou 10 chaves, ou uma sessão. Estamos abertos para o que mais é possível, tá bom? Grande beijo, gratidão a todos vocês, tá? Por estarem aqui. E, gente, de novo, não veja a sombra como uma forma de... Sabe aquelas coisas de punição? Não, amores, não. Olha a sombra com amor. Para a gente olhar a sombra do mundo com amor, a gente tem que começar a olhar a nossa sombra com amor. Mas escolhe diferente. Escolhe diferente, tá bom? Beijo a cada uma de vocês. Tchau, tchau.